pega a encíclica papal Dies Domini, todos os versículos que ele usa para definir o domingo são os versículos do sábado. Só que eles dão, agora o sábado é o domingo. Não, o domingo é domingo, o sábado é o sábado. Só quero abrir uma janelinha para dizer o seguinte: há na internet um vídeo de um senhor vestido como arcebispo, falando no microfone e lendo várias frases. Vocês já viram isso, não? Sobre o sábado? O vídeo é fake. É uma fraude. Então a pessoa quer pregar a verdade e mente para pregar a verdade. O vídeo é falso. A pessoa que aparece ali é um artista contratado para se vestir como arcebispo e ler aqueles textos. Outra coisa, o tal padre que esqueci o nome, cantor, muito padre cantor, né? Mas o mais conhecido lá, não o vosso, o outro. Hein? Fábio de Mello. Alguns pegam um trecho de uma entrevista dele e dizem que ele fala sobre. Ele não está falando sobre o sábado, o sétimo mandamento. Ele está falando sobre o sábado, como se o sábado fosse domingo. Não pega esse texto, meu irmão, e põe em Facebook, Adventista do Sétimo Dia, ou na sua página, porque não é isso que o padre está falando lá. Está distorcendo as palavras dele. O que ele está dizendo é que vai guardar o domingo. Ele usa versículos para guardar o do sábado, mas ele aplica como se fosse o domingo. Tá bom? Mas esse sábado não era domingo, porque o argumento usado pelos católicos é o seguinte: os textos todos valem, só que o sábado agora é o primeiro dia da semana, o sábado agora é o domingo. Disse-a, entretanto, não se esqueça que é um pastor batista falando. Disse-a, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo dia para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente desejoso de informação sobre esse assunto, que estudei por muitos anos, pergunto, é o pastor Batista perguntando: onde é possível encontrar-se o registro de uma tal mudança? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado, do sétimo dia, para o primeiro dia da semana. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrar em uso como um dia religioso na primitiva história cristã, o que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, o pastor Batista falando, que pena, porém, que ele o quê? O domingo nos vem assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol, em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal. Não sou eu que estou dizendo isso. Pastor Batista que diz que o Papa apostatou. Eu também assino embaixo. Esse é o discurso, querido, protestante. Agora começa uma música por aí, movimento por meio. Mas tem muita gente boa ainda em todas as denominações. Por isso que vem o apelo do Apocalipse: sai dela, povo meu. Batizado com o nome do Deus do Sol, em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação que sagrada. Tratado de Teologia de Dwight, volume 4, página 401, é um livro presbiteriano. Tratado de Teologia de Dwight, volume 4, página 401. O domingo não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamada de sábado. Livro presbiteriano. Confissão de Fé de Augsburgo, é um livro luterano, página 287. A observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Irmãos, eu tenho cara de bobo, mas não sou. Quando eu vim a essa igreja e prometi dar esse colégio com a porteira fechada, os meus automóveis e todos os pastores que estão aqui e todos os irmãos, para que ele mostrasse na Bíblia que eu devo guardar o domingo, eu não sou bobo, eu posso ter cara, eu não sou. Todo mundo diz que não tem um texto na Bíblia que mande guardar o domingo. Por isso eu insisto, que está em jogo, queridos. O mais importante não é ser o sábado ou o domingo. Isso é importante sim, mas não é o mais importante. O importante é a quem você adora: a Deus ou a autoridade da igreja? Os luteranos são claros: a Bíblia não manda guardar o domingo. Quem manda é a autoridade da igreja. A igreja católica diz a mesma coisa.
Você adora a igreja, aos homens que inventaram as doutrinas, ou adora o Deus verdadeiro? Você que escolhe. Como Bíblia Teológica, reverendo Amos Bini, página 180 e 181. Esta é o livro metodista. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Não, a Bíblia só manda guardar o sábado. Vamos imaginar o seguinte, vai. Nós estamos no navio. É assustador, não. Estamos todos no navio. O Titanic. Você já sabe qual é o fim da história. O navio é o quê? Todos nós no navio. O navio naufragou. Nenhum de nós morremos afogados. Amém? Só uma ilustração. Nós nadamos para uma ilha e vamos ficar aguardando o resgate. Só que nos perderam ali no radar. Vão ficar anos ou meses para nos encontrar. Estamos ali, aí alguém vê no meio dos escopos do navio ali, alguma coisa boiando, o senhor vai lá, nada, é uma Bíblia. O senhor pega a Bíblia, nada até a praia, que é onde nós estamos, deixamos a Bíblia em cima de uma pedra para secar, a Bíblia secou. Não tem smartphone, não tem internet, não tem televisão, não tem aparelho de som, não tem energia elétrica, muito bem. O nosso passatempo vai ser ler a Bíblia. Não tem nenhum adventista, nenhum batista, nenhum metodista, nenhum assembleiano, nenhum padre, nenhum espírita, não tem. Nenhum de nós professamos religião nenhuma, entendeu? Não tem nada na nossa cabeça em religião. Nenhuma verdade ou mentira pré-estabelecida. Estamos com a mente limpa, tá ok? Aí juntos, sem o pastor Bota enchendo a paciência, falando uma hora e meia. Sem padre falando, sem pastor falando, sem bispo falando. Nós, lendo a Bíblia, só a Bíblia. Que dia que nós podemos guardar? Só podemos guardar o sábado. E a palavra domingo não aparece na Bíblia. Se ficar só você, meu irmão, e a pessoa do Espírito Santo com a palavra, o único dia que você vai guardar o sábado. Você só vai guardar o domingo se você ouvir a argumentação dos falsos líderes religiosos que estão por aí. Se você ficar só com a Bíblia, o único dia que você vai guardar é o sábado. Marcos 7, os versículos 7 e 9. Tem gente pensando agora nisso, nesse exato momento. Então, só vocês estão certos? Essa resposta é muito longa, eu vou tentar resumir, tá? Só vocês estão certos? É muito longa a resposta, vou tentar resumir, vai. A pergunta é: só vocês estão certos? Só. Marcos 7, os versículos 7 a 9. Em vão, porém, lhe honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, e dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardares o quê? Não foi o que eu acabei de ler em vários livros? O que o Senhor Jesus diz? Vocês me honram em vão, guardando mandamentos que são preceitos de homens. Vocês esqueceram que, a verdade, invalidais o mandamento de Deus, para guardares o que? A vossa tradição. Isaías 66, 22 e 23, para encerrar. Porque como os novos céus e a nova terra que ele fazer. João disse que viu, em Apocalipse 21, viu novo céu e nova terra. Isaías também. Porque como os novos céus e a nova terra que ele fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O jardim do Éden, que dia foi adorado para Adão e Eva? O sábado. No Antigo Testamento, os profetas guardaram que dia? Sábado. O povo de Israel. Sábado. No Novo Testamento, o Senhor Jesus guardou que dia? Sábado. A Virgem Maria. Sábado. Os discípulos. Sábado. No céu, que dia vamos guardar? Sábado. Um dia estaremos com o Senhor Jesus para todos sempre nas mansões celestiais. Querido, o que está em jogo de verdade
é a quem você adora. Ao Deus verdadeiro e às suas doutrinas, ou aos homens e às suas tradições. Quem pode convencer você é a pessoa do Espírito Santo. Não é o Roberto Mota, eu sou fraco, pecador e miserável. A única coisa que eu fiz, que Deus mandou fazer, foi apresentar alguns versículos bíblicos. Há tantos outros. Esse seminário tinha outro nome. Não era profecias para o tempo do fim. Esse é o quarto seminário que eu preparei ao longo do meu ministério. Quando eu comecei o evangelismo, eu pregava 120 noites. Só que pela pressão das igrejas e dos irmãos, eu tenho que pregar menos tempo para conseguir alcançar o quê? O maior número de igrejas e municípios. Ok? Então eu reduzi o seminário para 3 ou 4 semanas. Mas no seminário original, eu fazia 8 sermões sobre o Salmo. Alguém um dia me perguntou, sobre a Trindade, pastor, você tem alguns sermões? Não, eu tenho 36. 36 sermões sobre a Trindade, sem repetir um texto bíblico. O que eu mostrei é o básico, queridos. Há dezenas de outros textos bíblicos, mas eu penso que os que nós mostramos aqui são suficientes para você chegar a uma conclusão. Vamos pensar um pouquinho só agora, não é? Ele tem que ser errado, né? Era só 9 e 9 5? Ah, 25. Ih, está cedo. Eu estou com as 11 horas. Quais são os 10 mandamentos? Qual que é o primeiro mesmo? Me digam. Não terás outros deuses diante dele. Espera um pouco. Uma pessoa sem muito conhecimento, assim, já colocaria isso em prática ou não? Você tem um pouco de noção do cristianismo? Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Muito bem. Cristão evangélico, por exemplo, já entende que não deve fazer isso. Qual é o terceiro mandamento mesmo? Hein? Não tomarás do nome do Senhor teu Deus, hein? Não. Uma pessoa bem, não precisa nem ser evangélica nem católica. Uma pessoa bem educada já colocaria isso em prática, né? Colocar o nome de Deus e colocar aqui. Qual é o quinto mandamento? Honrar pai e mãe. Não precisa nem ser cristão. É só ter um pouco de educação. Sim ou não? Então, honrar pai e mãe. Sexto mandamento. Hein? Não matarás. Olha, a própria natureza, a própria consciência humana já mostra claramente que não deve o quê? Matar. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Também com a boa educação, não é? Um pouco de vergonha na cara, você já coloca isso em prática. Oitavo mandamento. Não o quê? Não furtarás. Se você teve um pai, uma mãe que te educou certinho, foi criado num ambiente honesto, já nesse católico evangélico, o bom senso já disse que você não deve o quê? Opa, nono mandamento. Não dirás falso. Você vai dizer que há verdade. O teu pai lá no sítio, com a pouca cultura que ele tinha, mas ele é um homem honesto, não é? Ele falou o que para você? Filho, sempre diga o que há verdade. O 10º mandamento. Você chegou à conclusão que eu quero chegar? Os outros 9 mandamentos, você quase não precisa nem ser cristão para colocar em prática. Os 10 têm a mesma importância, mas me parece que o 4º é que mostra de verdade de que lado você está. Porque não precisa frequentar religião nenhuma, queridos, para não roubar, não matar, não adulterar, honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho amigos ateus que amam o pai e a mãe, que não roubam, que não matam, que não adulteram e que não mentem. Não precisa nem ser cristão para colocar isso em prática. A pedra de toque, o que faz a grande diferença de que lado você está, é o 4º mandamento. E é por isso que na segunda-feira à noite nós vamos estudar o selo do Deus vivo e a marca da besta. E vamos estudar aqui os 666. Amanhã eu vou falar 20 minutinhos, 20 ou 25. E teremos uma cerimônia batismal linda. Você tem que chegar cedo, senão não vai nem entrar. Ok? Há alguma pergunta sobre a aula de hoje?
Pois não. Queria que você desse uma passadinha em Lucas 3 e Só um minuto. Gálatas 3 ao 11. Gálatas 3, nós vamos explicar aqui, quando falarmos sobre sombra e realidade do nosso professor aqui. Que lei Gálatas trata? Tá? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Sobre esse ponto, hein? Nós vamos voltar então numa outra aula, tá? Eu tenho uma aula só sobre esse assunto. Eu nem sei se eu vou dar essa aula ao pastor Pereira, tá bom? É uma ótima pergunta, mas nós vamos voltar a essa aula. Alguma lei foi abolida? Ou ela se cumpriu em Cristo? Em Gálatas, do que trata o apóstolo Paulo? É uma boa pergunta, responderemos numa outra aula, ok? Posso orar? Pergunte-nos: quantos de nós, pela ação do Espírito Santo, queremos ter coragem para tomarmos uma posição ao lado da verdade? Quero ver as mãos aqui. Coloque-se em pé e nós vamos orar. Amado Pai Celestial, estamos no seminário já há 15 noites. Pessoas têm vindo aqui diariamente para ouvir a tua palavra. Sabemos que muitas delas ficam surpresas, assustadas em alguns casos, mas nos lembramos de João Batista na introdução do seu sermão, raça de cobras venenosas. Esse sim é o sermão duro, mas é um sermão necessário para que as pessoas acordassem naqueles dias, porque João Batista veio preparar o mundo para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, nós cremos, como igreja adventista do sétimo dia, que fomos chamados como João Batista, nesse caso, para prepararmos o mundo para a segunda volta do Senhor Jesus. Não há mais tempos para rodeios, não há tempos para dar lenda, para blá blá blá. É tempo de estudarmos o assim diz o Senhor. É tempo de nos apegarmos ao está escrito, aquilo que os profetas e os apóstolos escreveram, dirigidos pela pessoa do Espírito Santo. Dá-nos coragem, Senhor, para tomarmos uma posição ao lado da verdade. Sabes que não é fácil não, mas pela atuação de nossa vida, temos certeza absoluta que poderemos colocar em prática tudo o que está sendo ensinado aqui nas últimas horas. Nós queremos estar um dia no céu, Senhor. Sabemos que o nosso negócio não é encher a igreja. O negócio da igreja adventista não é encher os templos. O nosso negócio não é aumentar o dízimo. O nosso negócio é arrancar pessoas das garras do diabo e colocar nas mansões celestiais. Usa o Senhor como instrumentos de Deus, para que coloquemos isso em prática, para que possamos advertir Ribeirão Preto e região que o Senhor Jesus virá em breve buscar todos aqueles que o adoraram de verdade, que deixaram de lado as teorias humanas, as tradições humanas, e ficaram apenas com Deus verdadeiro e com a sua doutrina. Que façamos parte desse grupo para a tua honra e para a tua glória, e que ao nosso lado estejam todas as pessoas que nós amamos. Oramos em nome de Cristo. Amém.